Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje aqui do BODB11, né? O segundo vídeo aqui do canal. O Bocana FIC Infra, né? É um fundo aí que investe praticamente em debêntures incentivadas, né? Voltadas para infraestrutura, e por isso mesmo elas são isentas, tá? Os rendimentos são isentos de imposto de renda, assim como a alienação das cotas com grande capital, tá? Então vamos para algumas informações aqui importantes. Fundo distribuído aí 0,103, né? Ele é um fundo negociado à base 10, né? Com cota aí, né? Começou com R$ 10, ao contrário da maioria dos outros fundos que começam com 100, visando possibilitar aí o maior acesso para os investidores, tá? O que dá um yield de 15,6% anualizado, ou seja, se a gente pegar o que foi distribuído o valor da cota de mercado e projetar, né, essa continuação aí por mais um ano, né, isso que significa, né, o yield anualizado. Então a gente vê, né, uma coisa curiosa aqui, que geralmente a gente tem falado muito, né, em desconto sobre o valor da cota patrimonial, e no caso do BODB a gente é o contrário, né, a gente fala em um ágio que fechou aí a 4,21% aproximadamente, né, a cota de mercado R$ 9,89 e a cota patrimonial R$ 9,49, tá? O yield médio aqui das debêntures do fundo está em IPCA mais 9,24% e uma duration de 6,3 anos. O fundo está 90%, tá, alocado no seu core, né, no seu core business, que são as debêntures de infra, e o resto da parcela em caixa, tá? E lembrando, né, ele relembra aqui que a rentabilidade isenta, né, para os cotistas, pessoa física, que somos todos nós, tá? Então, mais uma vez aqui, o fundo distribuiu, né, 0,103 por cota, né, o que dá um yield mensal de 1,4%, um anualizado de 15,6%, como a gente já havia falado. Aqui, deixa eu até aumentar aqui. Desde o início, o fundo já distribuiu aí 1,724 por cota, equivalente a 16,2% anualizado. Tá? Aqui é uma média do que ele distribuiu, né, praticamente nos últimos 12 meses, e em média, né, quem teve uma rentabilidade aí só de rendimento de 16,2%, realmente é uma rentabilidade impressionante. Tá? Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda. Né? Para efeitos de comparação, seria, mesmo com a taxa Selic bastante alta, seria o equivalente dele ter distribuído aí 157% do CDI. Tá? Então, o fundo ele se propõe a entregar ali um retorno superior, né, de rentabilidade de 1,5 a 2,5 sobre a NTNB, né, que são títulos do Tesouro Direto, né, IPCA, que pagam IPCA mais um determinado valor pré-fixado, e o que ele tem conseguido entregar é mais de 4% acima da NTNB 2030, né, que eles usam como referência. Então, a gestão superando as expectativas até o momento, tá? Base de investidores, né? O fundo conta hoje com mais de 5 mil cotistas, e, né, vem uma curva ascendente bastante interessante. Essa base é boa, né? Aumenta a liquidez, dá profundidade, né, a fundos maiores que quiserem de repente comprar, e numa eventual emissão fica mais fácil a captação do dinheiro, né, por uma questão quantitativa. E o fundo tem feito um trabalho também comercial bastante relevante, tá? Como a gente já viu lá, né, ele dá um detalhamento maior, fala algumas tecnicidades aqui desse mercado, né, e o yield das debêntures, né, que se encontra uma taxa equivalente a IPCA mais 9,24%, tá? O fundo, o relatório dele aqui, a gente não vai fazer isso, para o vídeo não ficar, né, muito extenso, mas ele faz uma questão didática aqui, né, explica a diferença de marcação a mercado, marcação na curva, reforçando, né, 94% do fundo está alocado. Aqui ele, né, mostra aqui como funciona essa questão de ganho de capital no mercado de renda fixa, né, os spreads de crédito, que, né, ao contrário do que o pessoal pensa, a renda fixa ela também varia, né, o preço dos títulos de renda fixa eles variam, a única coisa que não varia é a renda, mas eu também não quero misturar essa explicação aqui no nosso vídeo. Mas vamos voltar aqui para o BODB11. Então, o fundo ele atua, tá? Predominantemente, a estratégia dele é atuar no mercado primário, tá? Então, ele evita ficar adquirindo, né, títulos no mercado secundário. Ele
tenta, né, ou originar dentro da própria casa ou então participar de emissões que estão acontecendo, né, para os investidores profissionais, mas de forma primária, né, diretamente. Então aqui ele, né, foi algumas entrevistas que o gestor já deu nesses sites. Depois eu recomendo, se você também é muito interessante você assistir, que ele fala um pouco do mercado de crédito como um todo. Tá, isso aqui é legal a gente mostrar, né, que teve essa questão das americanas e da Light. O fundo ele fala que não tem exposição americana e também não possui exposição à Light, tá? Ele foi apenas afetado aí indiretamente. Mais uma vez, né, ele reforça aqui que não possui exposição americana nem à Light, né, para o pessoal não panicar e ficar nervoso, né, achar que contaminou o mercado inteiro. De fato, contaminou, mas não é motivo para você sair vendendo achando que todo mundo vai dar calote. Tá? Então, vamos passar aqui para a tabela de rentabilidade do fundo, né, esse sistema, né, de sensibilidade que o pessoal coloca. Então, você, por exemplo, comprando a cota a R$ 9,8 no mercado, você vai estar levando, né, uma TIR líquida equivalente a IPCA mais 7,9, o que dá um spread líquido, né, em relação ao benchmark do fundo, que é a NTNB, de 167 basis points. Tá? Aqui a liquidez, né, na semana, o fundo contratou o formador de mercado, e o formador de mercado respondeu aí por 13,5% do total do volume, tá certo? Em relação à performance, né, o fundo tem se desempenhado bastante bem, deixa eu aumentar aqui de novo, mesmo nesse mercado desafiador, né, cota de mercado aí, ganhando bastante da NTNB, a gente já viu, né, tem um spread lá de mais de 4%, e está traduzido aqui nesse gráfico, e inclusive a cota patrimonial também está ganhando, né, a cota de mercado está rendendo ainda mais porque o fundo está sendo negociado com o ágio que a gente viu, né? Ou seja, está valendo mais do que a sua cota patrimonial, né? Isso é até estranho nesse momento atual, né? Que a gente tem um mercado de fundos imobiliários aí com desconto, né? Na verdade é uma competição de quem está mais descontado, e aqui é o contrário, né? Está sendo negociado com um prêmio, né? Que a gente chama de ágio. Então aqui está talvez a parte mais importante do relatório, né? Que é afinal aonde o dinheiro do fundo está investido. Então, o fundo está diversificado em relação a setores, né? Tem portos, rodovias, energia renovável, telecomunicações, óleo, gás, transporte. Em quantidade, né, em termos de percentual do patrimônio, ele é um fundo pequeno, então ele está relativamente concentrado em alguns, né, principalmente aqui na rodovia, né, com 39% do PL, seguido pelo TESC, né, que são portos, 14,5% do PL, mas setorialmente ele está diversificado. A maioria aqui do rating, né, são classificados como bons, né, bons títulos de crédito, todos de A mais para cima, apenas o da Enalta não teve rating, e essa sociedade aqui de propósito que está ligada ao transporte, né, transporte rodoviário de alguns terminais na cidade de São Paulo, que também não teve, está pagando o único composição de CDI, né, pagando CDI mais 6,80, e o caixa do fundo ali 4,8%, tá? Então é um fundo ainda pequeno, tá? Embora ele tenha se desempenhando de uma maneira excelente, tanto nas cotas como na rentabilidade, não é um fundo para você se concentrar muito, porque o fundo em si ele já é concentrado. Então, né, se você está montando uma carteira voltada para esses fundos, né, principalmente para renda, né, se você está fazendo uma junção aí de fundo imobiliário com fundo de infraestrutura, eu recomendo que você adicione outros fundos e não fique só no BODB11, tá certo? Então aqui está o histórico, né, da distribuição por cota e a data do pagamento, geralmente, né, paga no iniciozinho ali, na segunda semana de cada mês, tá certo? Então aqui está mais detalhes sobre cada ativo, né? Tem, né, Terminal Portuário de Santa Catarina. Vamos passar aqui mais rapidamente. Tem o Hélio Valgas, né, que é uma geração solar, né, de energia renovável. Tem o Rio Alto também, né, que é uma geração solar.
tem telecomunicações, tem o transporte que eu havia falado, né, um terminal, uma securitizadora, uma SPE, que explora aí os terminais de Tietê, Jabaquara e Barra Funda, em São Paulo, tá? E aqui tem a Enalta, que é a mais conhecida, né, todo mundo conhece, tem inclusive ações na Bolsa. E, por fim, a rodovia Rota dos Grãos, aí em Mato Grosso. Aqui deu para passar, porque como são poucos ativos, né, então dá para passar rapidamente, sem tornar o vídeo muito extenso. E, por fim, tá, pessoal, só reforçando que esse fundo ele é isento, né, de imposto de renda, é destinado ao público geral, não é restrito ao investidor qualificado, está com patrimônio ainda de 116, pouco mais, né, de 116 milhões, administrador BTG, gestor Bocaina Capital, taxa de administração de 0,90 e taxa de performance 20% sobre o QCD ao IMAB, crescido de 2% ao ano a cada 4. Tá, pessoal, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixe de se inscrever no canal para dar aquela moral. Vamos tentar chegar a 500 inscritos aqui, que já passou da hora.